Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Centro Espírita Caminho da Redenção. A nossa casa espírita fica localizada na cidade de Ji-Paraná, estado de Rondônia, Avenida Castelo Branco, número 655, bairro Jardim Presidencial. As nossas atividades são, no domingo, a partir das 17 horas, o atendimento fraterno, às sextas-feiras, a partir das 20 horas, a palestra pública, e no sábado, a partir das 14 horas, temos a evangelização infantil. Agradecemos por estarem aqui conosco. Pedimos gentilmente que vocês, ao verem este vídeo, estas palestras, possam curtir, compartilhar, dar o seu like nos vídeos, para que também ajude a nossa casa a propagar um pouco mais do conhecimento e da nossa doutrina. Nós temos páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube. Vamos deixar os links na descrição. Muito obrigado. Fiquem todos com a palestra. Olá, amigos. Meu nome é Sandra Escudeiro. Eu sou uma das trabalhadoras do Centro Espírita Caminho da Redenção de Ji-Paraná, Rondônia. O tema da nossa palestra de hoje é o que se deve entender por pobres de espírito. Antes de iniciarmos, faremos a prece. Paciência para as dificuldades. Tolerância para as diferenças, benevolência para os equívocos, misericórdia para os erros, perdão para as ofensas, prudência para as ilusões, equilíbrio para os desejos, sensatez para as escolhas, sensibilidade para os olhos, delicadeza para as palavras, discernimento para os ouvidos, resignação para a escassez, responsabilidade para a fartura, coragem para as provas, fé para as conquistas, amor e gratidão para todas as ocasiões, pelo Espírito André Luiz. No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos: bem-aventurados os pobres de espíritos. E o que nós entendemos por pobres de espíritos? Por pobres de espíritos, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes, e não dos orgulhosos. Mas claro, muitos de nós ainda estamos equivocados quanto ao significado dessa parábola. E hoje eu vou tentar explicar através de um conto. As bem-aventuranças que o Mestre Jesus preambulou no Sermão da Montanha constituem, sem dúvida alguma, uma mensagem divina aos homens de todas as raças e de todas as épocas, destinada a servir-lhes de roteiro rumo à perfeição. E logo na primeira aventurança, ele afirmou: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Ainda hoje, muito se fala sobre tal ensinamento. No entanto, tal ensinamento, como tantos outros, resta ainda incompreendido pelos homens. Então, para ilustrarmos melhor, nós vamos tentar entender através do livro Pontos e Contos, ditados pelo irmão X, uma passagem intitulada Olá, meu irmão. Esse conto, ele nos traz a história de Cipriano Neto, um homem de grande inteligência, um homem de literatura, que se encontrava agora no mundo espiritual, falando para uma pequena assembleia de desencarnados. Cipriano contava sua experiência terrena para ajudar a esclarecer aqueles irmãos que estavam ali reunidos no plano espiritual.
Então o Cipriano ele começa contando a história, né, da sua última experiência na carne, quando ele ainda estava encarnado. E ele nos conta que ele passou por uma prova muito difícil e, ralado pelas dores, ele chegou até a doutrina espírita. Como muitos de nós, né, acabamos chegando até a doutrina pelo sofrimento. Saciado pela água viva de santas consolações, resolveu servir ao Espiritismo, através da palavra ou da pena. Então o Cipriano, ele fazia palestras, mas ele também escrevia. Seduzido pela beleza da doutrina, descobriu sobre a caridade. Então ele passou a estudar o Espiritismo e ele descobriu que através da caridade nós podemos nos tornarmos pessoas melhores. Porém, a sua decisão não filiava senão a vaidade. Então ele não estava realmente de coração. Fazia as palestras como se o espiritismo necessitasse dele. Admitia, no fundo, que a sua presença honrava sobremaneira o auditório. Então, pelo que ele está nos contando até agora, nós percebemos que não tem muita humildade, mas sim orgulho da parte de Cipriano. Desse modo, alardeava suma importância de suas palestras novas. Certa ocasião, estando com seus amigos numa praça pública, eis que surge o Eupídio, um velho conhecido seu, que frequentava a mesma casa espírita que o Cipriano, mas agora ele estava encontrando ele, não no centro, mas fora. Só que o Eupídio era uma pessoa, né, mais humilde. Ele estava com os sapatos rotos, as calças remendadas, os cabelos despenteados, o rosto suarento. Abeirou-se dele e estendeu-lhe a destra, exclamando alegre: "Olá, meu irmão! Fiquei muito satisfeito com a sua última palestra." Cipriano, deveras humilhado, respondeu à saudação efusiva de Eupídio secamente, meneando levemente a cabeça. Eupídio, por sua vez, ficou desapontado. Cipriano achou um desaforo semelhante homem do povo chamá-lo de amigo, de irmão, ali em plena avenida, perto dos seus amigos. Amigos da literatura, como que ele ia explicar ter amizade com uma pessoa mais simples? Então o Cipriano, ele pensou: eu estou obrigado a relacionar-se com toda espécie de gente? Revoltado, voltou à aspereza antiga e só cuidava da doutrina, confinando-se a reduzido circuito doméstico. Então, vocês percebam, ele achou a ajuda na doutrina, ele aprendeu sobre a caridade, mas no fundo, será que ele realmente estava praticando? Retornando à vida espiritual, Cipriano, e em meio a um aglomerado de espíritos, viu alguém que não lhe era estranho às suas relações individuais. Sabe quem era? Era o Eupídio, integralmente transformado, evidenciando nobre posição. Cipriano aproximou-se envergonhado. Quis dizer qualquer coisa que lhe revelasse a angústia, mas, obedecendo o impulso que jamais soube explicar, apenas repetiu as antigas palavras: "Olá, meu irmão."
Eupídio, longe de retribuir o gesto grosseiro outrora recebido de Cipriano, abriu-lhe os braços, exclamando com sincera alegria: olá, meu amigo, que satisfação! Então aí nós percebemos quem é o pobre de espírito, Eupídio ou Cipriano? Nessa história, nós já podemos identificar quem é o pobre de espírito e quem tem grandes dificuldades para ser. Vocês lembram lá no início que eu li no Evangelho o que Jesus fala, que ele não entende como pobre de espírito os tolos, mas sim os humildes e não os orgulhosos. Isso também acontece conosco, porque temos grandes dificuldades, algumas vezes, de sermos eupídios, mas também temos grande facilidade de sermos ciprianos. Nós carregamos essas dificuldades e estamos aqui na Terra justamente para modificarmos isso. Então vamos buscar, dentro daquilo que a doutrina espírita nos apresenta, as informações para podermos entender o que é ser pobre de espírito e principalmente sabermos qual é o caminho que devemos seguir para sermos eupídios. Quando Jesus pregou o Sermão da Montanha, que definia o caráter do verdadeiro discípulo, suas palavras iniciais foram diretas ao coração, mas muitos ouvintes não o ouviram, porque nunca passaram do ponto de partida. Mesmo hoje, a maior parte da mensagem do Evangelho cai em ouvidos surdos de homens arrogantes. Na passagem evangélica narrada por Mateus, no versículo 3, Jesus vem nos falar que são bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então nós precisamos pararmos e cada um se analisar. Eu estou na doutrina, não importa qual seja a religião, mas eu realmente estou tentando me melhorar? Difícil, porém, é a compreensão desse preceito e de como nos tornarmos pobres de espíritos para vencermos o homem orgulhoso que ainda somos. Se nós olharmos um pouquinho, nós vamos perceber que em muitos momentos da nossa vida, o orgulho fala mais alto, a nossa vaidade fala mais alto. E às vezes esquecemos que o que nós precisamos, sim, é sermos mais humildes, mais tolerantes, mais pacientes, mais amorosos. O mestre não quis dizer que seriam bem-aventurados os que tivessem pouca inteligência, os ignorantes, os de baixa condição, os obscuros. Essa pobreza de espírito está associada à humildade. Aqueles que não têm orgulho, esses são considerados os pobres de espíritos por Jesus. Aqueles que sabem quem são e aqueles que se autoconhecem. Por isso que é imprescindível nós realmente nos conhecermos, porque a partir desse momento nós vamos tentar nos melhorarmos enquanto pessoas e também vamos aprender a respeitar as diferenças, a respeitar ao nosso próximo. Aqueles que não se envaidecem pelo que sabem e que nunca exibem o que têm.
Esses são os verdadeiros pobres de espírito. É aquela pessoa que ela nem percebe que ela é boa. Ela faz isso naturalmente. É dela, ela já conquistou. Mas para conquistarmos a humildade, a caridade, o amor, nós precisamos trabalharmos. Nós precisamos ter essa vontade de nos melhorarmos. E cada dia é um trabalho árduo. E não é da noite para o dia que nós vamos conseguir isso. Mas nós sabemos que somos espíritos imortais e que estamos aqui para aprendermos cada vez mais e nos tornarmos espíritos perfeitos. Aí está a humildade. A humildade sabe de onde ele veio, porque está aqui e sabe para onde ele vai. Por isso, ele não se supervaloriza. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. Os humildes toleram em sua singeleza, suportam as injustiças. Pobres de espíritos são os bons, que sabem amar a Deus e ao próximo. Portanto, quanto a si próprios. Para este é que Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então aqui eu gostaria de deixar, essa mensagem para nós, cada um de nós, refletirmos. Se nós estamos mais para ciprianos ou mais para Eupídios. E antes de encerrar, gostaria de fazer a prece. Jesus, te agradecemos a oportunidade de estarmos vivos, a oportunidade de podermos nos melhorarmos. Gratidão, Senhor, por tudo que temos. Pedimos por todos aqueles ainda que se encontram nos leitos dos hospitais, pela pandemia, pela Covid, para que todos eles, Senhor, neste momento, possam receber todas as energias e vibrações salutares. Muita paz e amor para todos.